Bom dia, queridos. Esse é o Tratando a Alma em tempos de distanciamento social. Que Deus dê a você um dia muito abençoado e que esse momento aqui seja um momento frutífero do Senhor na sua vida. Nós estamos no Salmo 23 e o Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando Davi produz esse salmo, ele fala de uma experiência muito real como pastor de ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas. Porque existia na velha estrada que ligava Jericó a Jerusalém, uma estrada perigosa, e tinha um precipício, e esse precipício conduzia a um vale, e esse vale era tão profundo que a luz do sol não chegava nele. Então, quando eles passavam por essa parte, por esse trecho da estrada, aquela sombra do precipício impedia a entrada da luz solar e realmente era um lugar de escuridão e de muitos perigos. Mas as ovelhas estavam com o pastor. É interessante isso porque diante do vale da sombra da morte, né, quando a gente passa por esses momentos tão difíceis, as pessoas em geral tem três reações automáticas que não são as ideais. Tem as pessoas que são aqueles tolos, são os tolos. O que é o tolo? O tolo é aquele que não está nem aí. Ele está passando pelo vale da sombra da morte, ele não está nem aí. O mar está bravio, olha, está batendo muito as ondas, mas ele entra, existe lá a bandeirinha do Corpo de Bombeiros dizendo para não entrar, que a água está perigosa, que tem correntes fortes, mas ele entra, ele nada, ele mergulha, ele não está nem aí, ele diz assim: eu sou corajoso, é comigo mesmo, eu dou conta disso, eu sei nadar, eu domino e tal. Esse aí é o tolo. Tem o confuso. O confuso é aquele que fica dividido, né, entre uma coisa e outra, aí não sabe se vai, se não vai, aí daqui a pouco ele entra, aí não está percebendo o que está acontecendo, aí vem uma onda grande, ele toma um caixote, aí se arrebenta todo lá, enche a boca de areia, e aí ele, o que eu estou fazendo aqui? Ele é confuso, ele não sabe se posicionar, ele ouve de um, ele ouve de outro, e ele fica ali perdido no que ele tem que fazer. E tem o desesperado, né? O desesperado é aquele: eu não vou nem entrar, não, vou ficar aqui, não, mas nós temos que prosseguir, não, mas eu vou ficar aqui, né? Ele chega na praia, ele olha, a praia está mansa, sabe aquele dia que está assim, aquele espelho de água, assim, parece uma lagoa, né? De vez em quando você chega assim nas praias do Rio de Janeiro e aí está aquela mansidão, parece uma lagoa, mas ele fica lá no calçadão, não vou nem tocar nessa areia, é o desesperado. Então as pessoas ou são tolas, ou são confusas, ou são desesperadas, e não era para ser nada disso, não é dessa forma, né? Existe uma outra maneira, existe um jeito mais consequente, mais maduro, mais cheio de propósito, mais experiente e mais sábio de enfrentar o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, ele não é o buraco que você cava para você. Não é aquele imbróglio que você se enrola todo, se enrosca todo e não consegue sair dele. O vale da sombra da morte não é algo que você plantou que está colhendo. O vale da sombra da morte é diferente.
Aqui quando Davi fala desse vale, eu não sei se você reparou bem, mas não é uma ovelha desgarrada que vai caminhando por si só e cai no vale da sombra da morte. Não, quem conduz as ovelhas ao vale da sombra da morte é o pastor. O pastor está com as ovelhas. O pastor está atravessando com as ovelhas o necessário. Preste atenção. O necessário vale da sombra da morte. Eu sei que é muito difícil e principalmente nesse momento, né, nesse admirável mundo do Bob evangélico brasileiro, né, que está assim invadido de teologia da prosperidade por todos os lados. Teologia da prosperidade é que nem aquele copo de Nutella que você tem na sua casa, né? Que aí alguém pergunta, quem comeu? E você, eu não. Assim, eu não tem nada a ver com a teologia da prosperidade, mas ela invadiu, né? Invadiu as mensagens, invadiu a perspectiva, invadiu a fé, invadiu as orações. E tem gente dizendo assim, não, o vale da sombra da morte não é para mim, Deus não tem isso para a minha vida. Quem? Vale da sombra da morte? Não, isso aí não é coisa de quem crê em Deus, não, de quem é fiel. Quem é fiel a Deus, quem está ali comprometido, quem é dizimista, quem é ofertante, quem está ali com o seu coração entregue ao Senhor, não passa por vale da sombra da morte. Ai, cansa, né? Eu sei que cansa. Ai. O vale da sombra da morte, primeiro, ele é inevitável. Inevitável. Não há como um ser humano passar essa existência sem atravessar, não é um não, são vários vales da sombra da morte. Ele é inevitável. Faz parte da contingência humana, faz parte da realidade humana passar por vales da sombra da morte. Faz parte do processo da vida, natural da vida. Ele também não é só inevitável, ele é imparcial. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não é preconceituoso, ele não é privilégio de um grupo só. Você pode ser rico, pobre, culto, não ter tanta cultura formal. Você pode ser importante ou pode ser, como eu, mais um ali na multidão. O vale da sombra da morte é para todos, abraça a todos, beija a todos, acolhe a todos. Ele é imparcial. Ele também é imprevisível. Você pensa assim, não está tudo bem comigo. Eu estou aqui nos pastos verdejantes, estou nas águas tranquilas. Eu estou aqui me regalando, está tudo certo. Olha, está tão bom aqui que eu estou até pensando, será que isso aí é um acaso? Não pode ser. Eu devo merecer essas pastagens verdejantes? Não, olha, pensando bem, olhando assim para a minha vida, me vendo no espelho, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão cheia de fé, eu agrado tanto a Deus, eu sou tão caridoso, eu devo estar merecendo essas pastagens verdejantes, essas águas tranquilas, né? Aí a gente mergulha, a gente nada, a gente rola, né? Tem alguns até que exageram, né? Estão assim nos pastos verdejantes, né? Estão ali se sentindo, aí fala, sabe de uma coisa, eu tive uma ideia, eu vou cercar aqui esse pasto verdejante e aqui vou definir que essa parte é minha. Aí tem outro que tem uma ideia melhor ainda, e fala assim, olha, não é o seguinte, eu vou montar uma fábrica aqui e vou criar uma espécie de pílula de pastos verdejantes. Aí eu vou dar para as pessoas não vão mais comer os pastos verdejantes, elas vão comprar a minha pílula. Ai, ai. A gente é muito sem noção mesmo, né? Mas aí vem o vale da sombra da morte, mostra que não existe isso de mérito. Faz parte da vida, os bons e os maus momentos. Sorrir e chorar. Como diz Eclesiastes, há tempo para tudo nessa vida. Tempo de caminhar, tempo de parar, tempo de se alegrar, tempo de se entristecer, tempo de estar saudável e tempo até de adoecer. Tempo de vida e tempo de morte. O vale da sombra da morte aparece assim, de repente. Está tudo bem com você, você chegou em casa e tem um recado, acabou de entrar no vale da sombra da morte. Está tudo tranquilo com você, você está indo para o seu trabalho, bateram no seu carro. Vale da sombra da morte. Você chegou no seu trabalho e aí descobre que a coisa está difícil lá e você não vai poder continuar tendo talvez aquela possibilidade que você tinha.
Então o vale da sombra da morte pega a gente de surpresa. O vale da sombra da morte também é temporário. Quando Davi pegava as suas ovelhas e tinha que atravessar, e era o pastor que levava as ovelhas, ele sabia que aquele vale ele tinha um início, um meio e um fim. Ou seja, o vale da sombra da morte é temporário. Por isso que ele se repete. Ele não é uma ocasião na sua vida única. Talvez você tenha passado por uma grande experiência de um livramento, de uma cura, de um resgate do Senhor, de uma restauração, e você fala, não, eu já aprendi a lição da minha vida. O humano, sempre achando, né, que aprendeu tudo, que pode tudo, que já sabe tudo. E aí vem um outro vale da sombra da morte e mostra que a gente não sabe nada. E ele tem um propósito? Aí depende de você. Você sabe que tem gente que toma uma pedrada. Toma uma pedrada, aí a pessoa... minha pedrada? É só uma pedrada. E ela segue em frente. Ela não vê sentido em nada, não vê propósito em nada. Também não vê naturalidade em nada. Ela só sente aquela dor e não consegue processar, não consegue elaborar, não consegue simbolizar, não tem nada a dizer, e aí nega aquilo e segue em frente. Tem gente que está passando por esse momento assim. Tem pessoas que quando tomam uma pedrada, pensa assim, peraí, tem alguém aqui, alguém está com essa pedra, tem alguém aqui, já sei, essa pessoa ficou a noite inteira aqui esperando eu passar para atacar essa pedra, essa pessoa está me perseguindo. Tem gente que entra por essa linha, né? Aí tem todas aquelas teorias, né, do porquê das coisas serem do jeito que são, do porquê do vale da sombra da morte, né? E você sabe que essas teorias, elas sempre vêm com um ar de verdade absoluta, né? E o camarada que adota essa teoria, ele fala assim, agora eu estou esperto, vocês não estão entendendo nada, eu já entendi, eu entendi direitinho o que está por trás desse vale da sombra da morte, olha, captei o sentido da coisa. Ninguém me engana não, eu já sei que tem outros propósitos por trás disso e tal. Fazer o que, né? Tem gente assim. Mas tem gente que sente a pedrada, sente a dor, não nega a dor. Olha assim e fala, isso aqui também não veio de nada. E aí começa a pensar, eu tenho que andar mais cauteloso, eu tenho que tomar cuidado. Talvez seja melhor sair desse caminho e ir por outro. Da próxima vez não vou desse lado da calçada, vou do outro lado. Na verdade eu tenho que pensar um pouco a minha vida. Na verdade a vida é assim, né? A gente está caminhando, de repente, vem uma pedrada. Você compreende? O propósito, quem dá, é você. Uma outra coisa importante é que a gente tende a perguntar assim, por que o vale da sombra da morte? Por que Deus? Por que Deus isso está acontecendo comigo? Nós somos incompletos. Nós somos marcados pela incompletude. Nós não saberemos o porquê de todas as coisas. E há coisas que só pertencem a Deus. Não há como penetrar a mente de Deus. Não há como descobrir porque naquela hora, você até pode entender como aquilo aconteceu, mas por que aconteceu? Por que agora e não depois? Por que agora e não antes? Por que aqui e não acolá? E nesse momento a gente está se defrontando com isso. É claro que daqui a pouco a ciência, que sempre quer negar esse buraco, esse vazio de conhecimento, ela vai encontrar uma explicação, ela vai encontrar com a graça de Deus, porque a ciência é abençoada por Deus. A graça de Deus está nesse momento agindo na vida dos cientistas, dos farmacêuticos, dos biólogos, dos médicos. E vai se encontrar uma vacina, vai se encontrar uma cura. Aí a gente vai pensar, não, agora eu tenho controle de tudo. Não tem, porque daqui a pouco pode vir alguma outra coisa e a gente sempre vai se ver diante desse inusitado, sempre vai ter que reconhecer o quanto nós somos incompletos e limitados.
No vale da sombra da morte, a gente só tem o pastor. Aí você pensa assim, não, mas eu tenho meus recursos, eu tenho um excelente plano de saúde. Não, eu estou estruturado. Mas na hora H, você só tem o pastor. Não, mas eu estou aqui cercado, tem muita gente bonita que está trabalhando por mim, está cuidando de mim, tem a enfermeira, tem o médico, tem a menina que veio aqui, que limpou aqui essa sala, limpou esse quarto, tem as pessoas que estão trabalhando para que o hospital não pare, tem o rapaz que foi lá e colheu o lixo, olha, tem tanta coisa, tem a pessoa que está produzindo os alimentos, que está vendendo os alimentos, está trazendo os alimentos, tem aquelas indústrias que estão produzindo os insumos, eu não estou sozinho, eu tenho a minha família do meu lado, mas na hora H, a ovelha só tem o pastor. No vale da sombra da morte, é só você e o pastor. E aí você vai descobrir que na vida de verdade, você não tem nada. Você só tem o pastor. Por isso que em Eclesiastes 7 vai dizer que é exatamente esses momentos que produzem em nós uma reflexão de um sentido da vida. Descobrir que nós não somos o dono de nada, não temos o controle de nada. E até aquilo que nós pensamos ter nessa hora não é nada. Nós só temos o pastor. Mas quem tem o pastor tem tudo. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Você compreendeu? No vale da sombra da morte eu não tenho nada, eu só tenho o pastor. Mas eu tenho o pastor, e o pastor é tudo para mim. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Que Deus te abençoe, querido. Que você caminhe esse dia com esse sentimento centrado, com essa sensibilidade aberta, com essa comoção, com esse entendimento de que você não é dono de nada, mas você tem um pastor, ele vai à sua frente, ele é que o conduziu ao vale da sombra da morte, que é algo que tem início, meio e fim, e ele vai tirar você do vale da sombra da morte, porque quem tem o pastor tem tudo que precisa. Que você confie no Senhor, que você entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, sabendo que o mais ele fará. Que você se deleite do Senhor e coloque diante dele o desejo do seu coração, sabendo que o Senhor não o abandonará. E mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, com a sua família, com os seus amigos, com os recursos, com as pessoas que trabalham para cuidar de você, com o que for, na hora em que você tiver só você, o vale e Deus, ali você verá o seu pastor, que não lhe abandona, porque no vale nós só temos o pastor, e quem tem o pastor não tem falta de nada, não lhe falta nada. Por isso encara a vida com generosidade, com desapego, com caridade. Por isso que se comove, por isso que não aceita se colocar como dono da verdade, muito menos juiz dos outros, da conduta e da opinião dos outros. Por isso é alguém tardio no falar, alguém preocupado, porque sabe que não tem nada, só tem o pastor. Mas quem tem o pastor, esse não tem falta de coisa alguma, esse tem tudo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Que você viva esse dia com isso inundando o seu coração, enchendo você de coragem e de respostas de amor. Que o Deus de toda misericórdia e graça visite a sua vida,
Abençoe você e sua família. Abençoe seu caminho. Abençoe as pessoas com as quais você se relacionará hoje. Abençoe aquilo que você vai fazer. Que você possa perceber o cuidado do pastor. Que você possa perceber o trabalho do pastor na sua vida, a ação do pastor em você, por você e através de você. Que você sinta o pastor lhe guiando pela vereda da justiça, e mesmo que venha atravessar o vale da sombra da morte, que você saiba que o Senhor está contigo, que assim como você entrou, você sairá conduzido pelo pastor. Que Deus te dê um dia abençoado e abençoador, onde a sua vida vale a pena e onde você faça muita diferença na vida dos outros. Deus te abençoe. Um beijo no coração e um forte abraço.